Queridos e queridas, belezinha? Bora pro penúltimo vídeo de, vamos dizer assim, hoje, né? Porque conforme for indo, em prova que o próximo vídeo eu vou fazer no dia 11, né? Agora eu falei já sobre bases entre 0 e 1, agora eu vou falar sobre bases maiores que 1, né? Já falei sobre base maior que 1, sendo que base maior que o valor alvo e o valor alvo está entre 0 e 1. Falei que o expoente tem que ser negativo, né? Para eu poder ter esse resultado, e esse resultado vai estar sempre entre 0 e 1. Agora, continuando aqui, eu tenho que minha base seja maior que o valor alvo, só que o meu valor alvo ele é maior que 1. Então, assim, vamos dizer que eu queira resultados menores que minha base, né? Então, como é que eu faço? Então, vamos voltar aqui para o meu aplicativozinho que eu criei, né? Então, por exemplo, eu quero aqui, eu coloco, por exemplo, uma base 5, né? E eu quero um valor maior do que 1. Então, por exemplo, colocar 1,14. Veja que eu tenho um expoente 0,81. E conforme eu vou aproximando do meu 5, ele vai ficando mais próximo de 1. Só que sempre eu vou ter valores com expoente menor que 1, né? E eu acho que esse vídeo aqui dá para fazer só esse mesmo, porque não tem tanto problema. Então, se eu tenho valores com expoentes, né, com valores maiores que 1, então o meu expoente ele vai ser positivo, só que o meu expoente ele vai ser menor que 1. E se eu tiver um valor com a base menor que o valor alvo, então eu quero que meu valor ele cresça, né? Então eu vou ter uma base, vou ter um valor com um expoente positivo, só que meu expoente ele vai ser maior que 1, tá? Ou às vezes ele pode ser só 1, caso seja o mesmo número, né? Então, por exemplo, 5, eu quero que o meu valor seja 5, né? E ele vai ter base 1. Beleza? Então acho que não preciso ficar tanto enchendo linguiça, tanto que vocês podem ver aqui. Então se eu quiser um valor maior com 2 que seja menor que 2, então por exemplo 1.5, eu vou ter um expoente menor que 1, né? Pois afinal de contas eu quero um valor menor que ele mesmo. E se eu quiser ter um valor maior que ele, como por exemplo 8, eu tenho um valor, por exemplo 8.5, eu vou ter um expoente maior que 0, maior que 1. Né? Se eu quero ter um valor maior que ele, tem um valor 1. Então, por que é importante vocês entenderem isso? Porque às vezes vocês vão querer fazer alguma determinada função, né? Então, por exemplo, num polinômio, eu tenho um bendito de um polinômio, né? Mas só que eu quero que aquele valor, eu quero que o resultado daquele bendito, ele seja, por exemplo, uma porcentagem. Então, beleza, eu vou ter um resultado que é menor que 0. E aí, como é que eu faço? Eu vou colocar, como é que é a minha base? Minha base ela é entre 0 e 1, minha base ela é maior que 1, minha base ela é menor que 1, né? Então minha base é o meu expoente, o resultado que eu quero, ele vai ter entre 0 e 1 também. Meu resultado ele é maior que 1. Como é que eu faço esse bendito? Nós vemos isso de acordo com os valores que nós colocamos no nosso expoente e de acordo com as bases que nós temos no nosso valor. Isso trata tanto de funções exponenciais, isso trata tanto de um polinômio. Você vê um determinado polinômio, no final das contas você tem uma potência elevada a determinado valor, né? Então você vendo que a base, se uma base for entre 0 e 1 e eu tenho um valor positivo, né? Um expoente positivo, o meu valor vai diminuir. Se eu tenho uma base entre 0 e 1 e meu expoente for negativo, então eu vou ter valores maiores que 0. Né? Se minha base for entre 0 e 1, né? Só que eu quero que o meu valor alvo seja desse jeito, então eu vou ter um expoente menor que 1, né? E meu expoente vai ser positivo. Veja que eu tenho esses comportamentos, né? Vamos dizer assim, básicos de uma função de expoentes na minha função.
Beleza? Espero que vocês tenham compreendido essa parte, espero muito que vocês tenham gostado. Eu gostei pra cacete de ensinar isso, porque eu também apanhei pra cacete para poder fazer o desafio que eu propus a vocês. Tá bom, meus amores? Beijos na bunda. Eu já vou dormir, pois afinal de contas já é 00:01. Fico muito agradecido com vocês. Gosto muito quando vocês me dão dicas, sugestões. E é isso aí. Beijos no bumbum, porque já é segunda-feira. Até mais.